Muito bem, amados, Romanos capítulo 8. Abram suas Bíblias em Romanos capítulo 8. Nosso versículo aí, talvez você já tenha memorizado. Nossos versículos chave para essa série de mensagens que é andando nos passos de Jesus. Então, Romanos capítulo 8, versículo 28 e versículo 29. Nós temos o encorajamento do Senhor no versículo 28 e nós temos o propósito de Deus para as nossas vidas no versículo 29. Então, encorajamento do Senhor, Romanos 8, 28. Quem pode ler? Pronto, está aí uma esperança, um encorajamento do Senhor. Tudo coopera para o bem, tudo, nada foge do controle do Senhor. Precisamos estar atentos a isso. Eu tenho escutado crentes dizer assim, por sorte eu peguei aquele ônibus, por sorte eu abri na página do livro que eu tinha perdido, por sorte eu encontrei tal coisa. Não existe sorte para o crente, existe propósito de Deus. Então, todas as coisas cooperam para o bem. De todos? Então não é para todo mundo. Deus já faz aqui uma seleção, não é isso? Somente para aqueles que amam a Deus. Não é para todo mundo, só para aqueles que amam. É o que a Bíblia está falando. E o propósito disso tudo é o quê? 29. Pode ler, 29. Estão tímidos? Também... Pronto, propósito de Deus, dá esperança, dá o consolo e agora dá o propósito, nos chamou para sermos conformes à imagem de Jesus. Então até aqui nós temos caminhado nesse propósito, andar nos passos do Senhor, é o nosso objetivo, precisamos caminhar da mesma forma como o Senhor caminhou. Você já viu uma propaganda, aquele tipo de propaganda que diz assim, compre um colar de ouro coberto de diamantes por apenas R$19,99. E se você ligar agora, leva de graça um par de brincos. Já viram um comercial assim? Polishop geralmente tem esse negócio, né? Você vê a propaganda, eles estão oferecendo aquilo que enche os nossos olhos, e se você ligar naquele momento, você ainda ganha um brinde. Você pagaria se você visse um comercial desse, um colar de ouro, coberto de diamantes, por R$19,99, você ligaria? Por que não ligaria? E se a Polishop anunciasse esse colar por R$19,99, e se você ligar, levaria um par de brincos também para combinar com esse colar? Você ligaria? Foi a Polishop. Mas por que não? O que é que move o seu senso em não querer ligar? Propaganda? Enganosa. Por que uma propaganda enganosa? Colar de diamante de ouro por R$19,99? Tem uma propaganda aí enganosa. O que é interessante é que na Polishop, nesses canais de propaganda, eles mostram o produto, não é isso? Eles mostram, está lá o produto. Mas e se os seus olhos estão vendo aquele produto? Será que não é suficiente? Polishop reconhecida, o produto diante dos seus olhos, sempre vai dar aquela desconfiada, né? Poxa, R$19,99, um colar de ouro com diamantes. Mesmo sendo a Polishop, será que não tem uma propaganda enganosa por trás disso tudo aí? Que bom que vocês estão atentos, porque geralmente quando a propaganda ela se apresenta dessa forma, com certeza ela não está falando a verdade pelo preço ou pelo próprio produto que é oferecido por essas empresas. Você não precisa ter muito estudo, mas você tem informações suficientes para não ser enganado ou enganada por conta de propagandas desse tipo. Na sua cabeça, no seu subconsciente, ele já diz logo que isso está cheirando a um golpe. Isso pode ser uma imitação barata.
Só que nós temos um problema sério saindo da propaganda televisiva para a propaganda humana. Nós fazemos muitas vezes propaganda enganosa. É aí que a coisa começa a esquentar. Porque se estamos andando nos passos de Jesus, e se eu me apresento como um seguidor de Jesus, eu estou fazendo uma propaganda. Estou fazendo uma propaganda. O próprio Paulo, na sua carta aos Coríntios, ele disse: vocês não precisam nem abrir a boca, vocês são cartas escritas, não por mãos humanas, mas o próprio Deus quem vos escreveu, e ele dá aquele testemunho dos cristãos em Corinto. E olha que Corinto, a igreja de Corinto não era flor que se cheire, mas nós fazemos propagandas também. Nossa apresentação, nossa aparência, nossa forma de falar, tudo isso para que as pessoas que não conhecem a Jesus vejam que através dessa propaganda vale a pena seguir a Jesus. Só que vem uma pergunta crucial: a propaganda que você faz, ela é uma propaganda verdadeira ou ela é uma propaganda enganosa? Porque empresas renomadas, elas precisam vender o produto. E elas precisam, investem pesado em propagandas. Eu estava assistindo, e por curiosidade, lendo a respeito de publicidade, e o que a Globo, a Rede Globo, como ela investe em propaganda e como ela recebe por isso. Uma cifra absurda. Só para você ter ideia, você que gosta de futebol, talvez nunca se atentou para isso. Perceba que antes, TV aberta, antes de cada partida de futebol, tem pelo menos 6 anunciantes. 6. Cada anunciante tem 30 segundos. Pode marcar no relógio. Antes do futebol tem lá a Vivo, Itaú, Johnson & Johnson, Coca-Cola. Por aí vai. São 6. Mas são 6. Essas 6 propagandas, para ter direito a 30 segundos para passar naquele horário, a Globo recebeu 1,6 bilhão de reais. Só para aquelas propagandas, aquelas 6, é um pacote que a Globo tem, para apresentar naquele horário, no horário do futebol. Estou falando em 1,6 bilhão de reais. Eu não consigo imaginar isso em termos de cifras. Mas eu fico pensando como eles investem em propaganda, porque eles sabem que dá certo. Seja ela enganosa ou não, o investimento em propaganda dá certo. Com base nisso, nós, sem querer, querendo, através do testemunho que é ordenado pela palavra, nós fazemos propaganda. De quem? De quem que nós fazemos a propaganda? De Cristo. Você chega no local, você evangeliza. Você está no trabalho, está em casa, você quer apresentar o produto, Jesus. Você diz que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade, que sem Ele você não pode chegar a Deus. É uma espécie de propaganda, o seu testemunho. Só que a pergunta é: essa propaganda é verdadeira ou é enganosa? Porque se alguém me apresentar um produto, e já me apresentaram, e eu olho para aquela propaganda, eu invisto naquele produto, e aquele produto não condiz com as minhas expectativas, nem com aquilo que a propaganda se propôs a anunciar, a minha reação é, tchau, não quero conta, devolvo o produto. Mas e se você não estiver fazendo a propaganda certa de Jesus? Já parou para pensar no problema que você está armando ou está criando? Por exemplo, se no produto, não entendam para o lado pejorativo, é só como ilustração. Se o produto Jesus Cristo que você fala, ele fornece salvação. O produto Jesus Cristo, ele é a base para a vida eterna do ser humano. E você apresenta esse produto, mas você não vive de acordo com esse produto, você acha que vai ter um impacto na vida daqueles que ouvem? Não vai ter. Porque assim, eu representei durante 11 meses canetas e brindes. E uma das marcas de caneta, eu me recusei a representar porque eu sabia que a caneta não era muito legal. Ela falhava com o tempo, se ela caísse de ponta, ela falhava. Mas como eu tinha um chefe, uma chefia,
Chefia disse, você vai ter que representar, tem que vender o produto. Tudo bem, vou vender o produto. Eu peguei um cliente e ele conhecia o produto. Primeira coisa que ele fez quando pegou a caneta é, essa aqui eu não quero nem de graça. Uma caneta plástica. Eu não quero nem de graça isso aqui. Eu não podia fazer nada, ele era um conhecedor. Sabia o nome, a marca, tudo. Mas eu não podia empurrar a goela abaixo, seria uma propaganda enganosa. Ele tinha razão. Ele não quis conta. Ele até brincou, ele disse assim, ó, seja sincero, Marcelo, você usaria, você conhece, você usa essa caneta? Eu disse, não uso essa caneta. Pois é, eu também não vendo essa caneta não, que ela não presta. Voltando para o produto Jesus. Você fala do amor de Deus, você medita na palavra, você confia, você diz que confia, e quando você apresenta esse produto com todo esse quadro bonito, de repente uma situação criada pelo próprio Deus na sua vida, você não vive de acordo com tudo aquilo que o produto tem para oferecer. Imagine aqueles que escutaram você dizer que vale a pena ser cristão, que vale a pena seguir a Jesus. Falamos muito do senhorio de Jesus. Senhor Jesus, meu Senhor e Salvador. Mas Ele nunca está em primeiro lugar. Já parou para reparar? Nunca está em primeiro lugar. Falamos da palavra do Senhor, dizemos, não, mas a Bíblia ensina, buscar em primeiro lugar o seu reino e sua justiça. E olha que nós temos promessas de Deus. Todas estas coisas, comida, bebida, vestimento, serão acrescentadas. Nós falamos, nós cremos, mas quando o próprio Deus cria a situação, nós deixamos de crer, não confiamos mais no produto. O produto não tem mais aquela importância, o problema é que as pessoas estão observando. Mas ele disse, ela disse, me apresentou Jesus e não está vivendo, não acredita nas promessas que foram apresentadas para mim? Propaganda enganosa. Jesus sempre está em segundo plano. Por quê? Os nossos sonhos vêm em primeiro lugar, os nossos desejos, e isso torna, e tem tornado, na maioria dos crentes, não todos, a vida dos crentes como a vida daqueles que não conhecem a Deus, não conhecem a Jesus. Percebam que o padrão, a forma de andar, a forma de conversar, é a mesma coisa de pessoas que não conhecem a Deus. Porque elas não estão tão focadas em Jesus. Isso, amados, deveria despertar em nós a seguinte pergunta: eu sou um verdadeiro crente? Mais uma vez aqui, eu não quero apresentar super crentes. Crente falha, crente erra. A ideia não é essa. Mas nós temos que perguntar para nós mesmos: eu sou um crente verdadeiro ou apenas uma imitação barata? Ou apenas uma imitação barata? Será que eu acredito no produto que eu apresento? Ou eu sou apenas mais um que está no meio de muitos, apresentando um Jesus que é bonito de ser apresentado, mas ruim de ser seguido? Andar nos passos de Jesus não é uma tarefa fácil. Mas essa pergunta é séria, né? É forte, mexe com o nosso emocional. Será que eu sou um crente ou apenas uma imitação? Como é que a gente poderia responder isso? Com o que, de fato, o crente se parece? Talvez não seja com o que, mas precisamos mudar a palavrinha com o que para reformular essa pergunta. Com quem nós nos parecemos? Com quem o verdadeiro crente se parece? 1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2. João 2. Versículo 6. Se você encontrar, você pode adorar a Deus. 1 João 2.
Mais uma vez, nós sempre batemos aqui nessa tecla da obrigação, mandamento, cumprimento. Aquele que diz está nele, quer que diz mais? Deve. Isso aí é obrigação. É obrigação minha e sua andarmos como ele andou. É obrigação. Sabe por quê, amados? Porque se uma pessoa que professa Jesus como Salvador, ela não vive a semelhança de Cristo, e por mais que ela alegue ser um crente genuíno, essa alegação é falsa. Ela não passa de propaganda enganosa. Um verdadeiro crente, ele se parece com Jesus, não somente na igreja. Ele se parece com Jesus fora dela. Mais ainda, ele deve, na verdade, se parecer com Jesus fora dela. Porque é bonito, é lindo nós parecermos com Jesus aqui. É mais fácil, é muito mais fácil. Mas você que acompanha a palavra do Senhor, você que deseja mesmo seguir os passos de Jesus, você tem percebido que não é fácil. Se tem algo fácil na caminhada cristã, com certeza não é mandamento do Senhor, porque eu não encontro nas Escrituras nenhum mandamento fácil. Os mandamentos não são penosos, mas não quer dizer que são fáceis. Possíveis de serem obedecidos, mas não fáceis. Jesus disse: o caminho apertado, o caminho estreito. Várias vezes, Jesus reunido com os discípulos, depois de um discurso duro que penetrava a alma das pessoas, Jesus dizia: você quer continuar comigo? Vai continuar nessa caminhada. Agora, se for para continuar, tem que ser assim, assim, assim. Se não for, não dá para caminhar comigo. Jesus fazia assim. E a Bíblia fala que muitos dos seus discípulos deixavam de segui-lo, porque o discurso de Jesus era pesado. A vida que Jesus veio nos mostrar, mesmo deixando seus passos para serem seguidos, não foi uma vida fácil. Ele nos deu um chamado para você. E Ele coloca a minha pessoa e a sua pessoa numa situação parecida com aquele chamado que Ele deu lá na Galileia. Se você abrir Mateus capítulo 11, volte lá para Mateus. Mateus capítulo 11. Olha que maravilha. Diante de uma multidão, Jesus disse isso aí, ó. Mateus 11, do 28 até o 30. Se você encontrou, pode ler. No meio de uma multidão, Jesus está dizendo assim, ó: saiam do meio do que é comum e venham para aquilo que é incomum. E é uma ordem. A ordem é sair da multidão para aprender de quem? Dele. Ele fez isso comigo, fez isso com você. Ele disse: olha, vou tirar um povo do meio da multidão, mas esse povo não vai ficar alheio. Esse povo precisa aprender de mim. Então Jesus chama um povo, Ele dá um chamado, tira um povo do meio da multidão, daquilo que é comum, que é rotineiro, que as pessoas sem Deus fazem, e diz assim, ó: agora vocês têm que aprender de mim. Olha, amados, que ato de humildade Jesus está dizendo aqui. Eu sou manso e humilde de coração. Alguém poderia dizer hoje, como eu vi até em tom de brincadeira, alguém dizer assim, ó: eu me orgulho de ser humilde. Tenho orgulho de ser uma pessoa humilde. Tem gente que se orgulha de ser humilde e diz isso. Jesus tinha todo o respaldo para deixar claro que nós poderíamos aprender dele. E ele deixou claro: eu sou manso, humilde de coração. Vocês vão encontrar descanso. Agora tem que sair do meio do que é comum, da multidão, seguir os meus passos, aprender de mim, diz o Senhor. E é uma ordem. Por ter Jesus nos dado nova vida, será que estamos dispostos a pagar o preço que essa nova vida requer de nós? Sabe quanto custou? Sabe quanto custa para ser salvo?
Mas quanto custa para você e para mim? Para Jesus custou o preço de sangue. Fomos comprados por preço, e preço de sangue, preço caro. Mas e para mim e para você, quanto custa para sermos salvos? Nada. É de graça. Oh, que beleza, a salvação é de graça, é de graça. Agora, andar nos passos de Jesus custa caro. Porque senão tem uma ideia de que seguir a Jesus é muito fácil. Algumas denominações ensinam, não só recebe a Jesus, venha como você está, o que é uma verdade, mas também viva da forma que você está. Que moleza ser crente. Não é isso que a Bíblia ensina. Quando aprendemos de Jesus, entendemos que o preço foi caro. Ele pagou, Jesus. Para nós não custa nada sermos salvos, mas para seguir os seus passos, o preço é alto, altíssimo. Ele desafiou as pessoas que queriam ser seus seguidores. Lucas 14. Abra sua Bíblia lá em Lucas. Lucas 14. Versículos 26 e 27. Olha o 33 também. Percebeu uma repetição aí exagerada da coisa? Não pode ser meu discípulo. Se não fizer isso, e Jesus nos convida a aprender dele. Se não fizer isso, não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo, não pode. O resto é propaganda enganosa. Não tem meio termo, não pode ser meu discípulo. O meu discípulo, ele é identificado, as pessoas identificam, tem características. Mas se não faz isso, se não tem um compromisso comigo, sem reservas, não adianta nada. É repetido também no capítulo 9 de Lucas. 9. 23. Lucas 9, 23. O que é que ele quis dizer com isso? O que é que Jesus está querendo com isso? Negue-se a si mesmo. O que é que você entende por negar a si mesmo? Abandonar todas as nossas vontades? Todas elas? Os nossos desejos, todos eles? Ele não quer dizer que nós devemos negar coisas a nós mesmos. Algumas pessoas fazem isso. Algumas pessoas são tão radicais que dizem assim, eu vou deixar de fumar para seguir a Cristo, eu vou deixar de beber para seguir a Cristo, eu vou deixar de comprar muito para seguir a Cristo, vou deixar de comer doce para seguir a Cristo, porque isso é uma prova de que eu vou estar negando a mim mesmo. Amados, aquilo que Deus nos ordena na pessoa de Cristo, é que deixemos a nós mesmos, não viver somente para o eu. Podemos viver para o eu, mas não somente para o eu, porque eu tenho que me cuidar, eu tenho que me tratar. Nós temos vontades, desejos, claro, desde que sejam desejos que não aborreçam ao Senhor. Mas Deus não está dizendo que você tem que negar todos os seus desejos, mas não focar somente em você. Negar a si mesmo é pensar em você, claro, você já pensa, mas também pensar no outro. Não na nossa autopromoção, nossa autoestima, aquilo que traz alegria. Ou seja, a busca frenética pela nossa felicidade. Não, agora eu vou ser feliz. Eu vou abrir mão de tudo porque agora eu decidi ser feliz. E quantas pessoas fazem isso? Eu decidi ser feliz, mas e Jesus?
não é suficiente para você ser feliz? E servir ao próximo não é suficiente para você ser feliz? O custo de negar a si mesmo é a morte do ego. Mas ele também diz lá, no versículo 23, não somente negar a si mesmo, mas fazer o quê? Tomar? Quando? Todo dia. Todo dia tomar a nossa cruz. O que é que isso quer dizer? Algumas pessoas têm a ideia da cruz como apenas um símbolo. E pegam esse símbolo e colocam nas coisas. E aí vira e mexe eu falo aqui, a minha cruz é o meu salário baixo. A minha cruz é o meu chefe. A minha cruz é o meu trabalho. A minha cruz é a falta desse trabalho. A minha cruz é o meu marido, é o meu cachorro. E ainda transformam a cruz, que é símbolo de castigo, de punição, em bênção. Ah, porque a minha cruz, não é bem assim, a minha bênção. Ah, porque ali é minha bênção. Mas com sentido pejorativo. Aí pegam o símbolo da coisa e começa a mistificar. Ai, pastor, ore pela minha artrite, viu? Essa é minha cruz. Ô, cruz difícil de carregar, viu? Mas Jesus disse que seria pesada mesmo, então vou carregar minha artrite. Amados, a cruz, ela não é apenas símbolo de sofrimento, mas ela é símbolo, sabe de quê? Morte. Símbolo de morte. Imagine se Jesus apenas sofresse naquela cruz. Ele morreu naquela cruz. Cada dia da minha vida, cada dia da sua vida, nós devemos levar esse símbolo de morte. Isso significa que não vamos mais viver para os antigos hábitos que tomam conta da adoração ao Senhor. Primeiro eu vou fazer porque eu preciso fazer. Eu tenho que negar isso. Não exterminar, porque nós temos vontades, Deus nos deu vontades e desejos. Não é exterminar a vontade, mas não colocar a minha vontade acima da vontade do outro. Isso significa morrer para nós mesmos. Foi o que Paulo disse lá em Coríntios, lembra que ele disse? Estou crucificado com quem? Ele disse, estou morto com Jesus, e já não vivo, mas, e a vida que agora levo, que agora vivo, que me amou, e a si mesmo se entregou por mim. Levar nossa cruz. Amados, nós devemos andar da mesma maneira como Jesus andou. E para isso, o preço é caro. Mas quando fazemos isso, a ideia da propaganda, a ideia do colar de R$19,99, quando você anda mesmo nos passos, as pessoas dão credibilidade a quem é o fornecedor, ao produto, à função do produto. Você pega Jesus e você anda nos passos dele e as pessoas observam, elas dizem assim, ó, não, esse produto vale a pena. Imagine eu vou comprar um colar de ouro, banhado, aliás, de ouro mesmo, cheio de diamantes, só porque a Polishop ofereceu. E tem gente que compra. Mas quando comprovamos que o produto oferecido e a propaganda feita vale a pena, as pessoas observam. E elas dizem, não, esse produto vale a pena. Todos os dias. Se esse produto é apresentado como algo que mesmo com essas palavras de morte diariamente, de cruz diariamente, vale a pena, eu estou vendo o resultado. Estou vendo o resultado. Porque ali vai uma pessoa que não tem nada aos meus olhos. Uma casa que, telhado só misericórdia, cheio de plástico, parede por rebocar, o chão, aquele chão batido, a pessoa está lá comendo aquela farinha dela, com aquele caldo da carne de ontem, mas é uma pessoa que apresenta o produto chamado Jesus, e não somente apresenta o produto, que é bom, mas ela confia no produto que ela apresenta, na condição em que ela se encontra. Então esse produto tem alguma coisa boa. Eu saio da propaganda enganosa e vou para uma propaganda efetiva, o testemunho fiel, o testemunho verdadeiro. Porque ela está vivendo.
Ah, mas isso é atípico? Claro, é atípico, porque as pessoas não acreditam no produto. Eu vou andar, pastor, eu vou seguir os passos de Jesus, mas não acreditam. Nós somos incrédulos, não acreditamos no produto que apresentamos. Seguir a Jesus todos os dias, carregando uma cruz que é símbolo de morte, sofrimento e morte, negando a nós mesmos tudo aquilo que sobrepõe a vontade do Senhor. Precisamos avaliar com cuidado essas palavras aqui, em Lucas 9, 24 e 25. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida, de qualquer forma, por minha causa, esse a salvará. Olha o 25 aí. Leia aí. Imagine agora você tendo de apresentar esse produto para alguém que não conhece a Jesus. E de repente você está tão envolvido, tão emaranhado nos passos do mundo, que essa pessoa vai dizer assim, não amigo, não venha com propaganda enganosa não. Por que é que você me oferece um produto que você não acredita? Amados, Jesus nos chamou para aprendermos dele. Você tem aprendido dele, graças a Deus. Quando você vem aqui na igreja, graças a Deus você não aprende nada de mim, nada. E nem vai. Nada, nada de mim. Vocês aí amantes e defensores da experiência, cuidado, viu? Nós não temos que aprender de experiência de ninguém. Jesus nos chamou para aprendermos dele. Aqui você tem aprendido com os professores, com os pastores, de Jesus. A pergunta é, você acredita naquilo que você tem aprendido? Nele? Porque andar nos passos de Jesus requer esse preço, e é um preço caríssimo. Assim como Paulo, podemos ter a mesma paixão de conhecer a Cristo e andar em seus passos. Para terminar, abra sua Bíblia em Filipenses. Filipenses 3. A partir do versículo 7. Filipenses 3. A partir do versículo 7. Mais um daqueles parágrafos que Paulo adora. Aqueles parágrafos que não dá tempo de respirar. Ele vai numa sentada. Ele está dizendo aqui, em poucas palavras, tudo aquilo que eu tinha como lucro, tudo aquilo que eu colocava acima das vontades de Deus, tudo aquilo que me causava uma certa predisposição para fazer, então eu considerei como esterco, como cocô. É a palavra refúgio, por amor a Cristo. E ele diz que vale a pena. É um preço alto a ser pago andar nos passos de Jesus, não para a salvação, mas vale a pena. E ele tinha prazer nisso. E olhe que Paulo, como eu e como você, com as mesmas lutas, os mesmos sofrimentos, mas fazia a propaganda certa e vivenciava aquela propaganda. Então, que Deus continue a fortalecer você nessa caminhada. Não é fácil, como você tem aprendido, mas é bíblico e é possível fazer. E graças nós damos a Deus, que em cada momento, com a ajuda do Espírito Santo, sempre nos motiva e nos capacita para isso. Pai, louvado seja o teu precioso nome. Obrigado por essa refeição, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem cuidado da tua igreja, o Senhor tem cuidado do teu povo. Nós que somos tão falhos, Senhor, mas desejosos de estarmos sempre nos teus caminhos. Obrigado porque em todo momento estás conosco, nos mostrando, nos treinando na tua palavra, Senhor. Não é fácil, Senhor, verdadeiramente não é fácil andar nos seus caminhos. O Senhor mesmo disse que a porta é estreita, o caminho também.
São muitos espinhos. Mas que bom que o Senhor passou por esses caminhos, Senhor, por esse caminho. E deixou as tuas pegadas para andarmos e seguirmos os teus passos. Obrigado porque o Senhor tem nos abençoado. O Senhor tem nos mostrado que vale a pena anunciar a salvação em Ti. Mas muito mais importante do que só anunciar, Senhor. Nos mostra, nos prova para que venhamos viver de maneira como o Senhor tem nos ensinado. Te agradecemos porque não somos perfeitos. E que bom que não somos perfeitos. Porque isso só mostra o quanto precisamos de Ti, Senhor. E o quanto precisaremos do Senhor ainda nessa vida. E em toda a eternidade, Pai. Nós te agradecemos porque se faz presente aqui. Obrigado por essa manhã ensolarada, por toda a alimentação que os professores comprometidos com a Tua Palavra da Escola Bíblica Dominical trouxeram, Senhor. Abençoa a Tua Palavra, Senhor, nos nossos corações, nos dando uma ótima tarde, um momento de comunhão, para que à noite, Senhor, possamos estar juntos adorando ao Senhor. Te agradecemos e oramos em nome de Jesus.